Ih, caramba, o pessoal tá entrando. Vamos falar hoje com o Thales Azevedo sobre gentrificação climática. Esse tema que tem feito a cabeça de todo mundo aí. Deixa o povo entrar. O povo tá entrando. Deixa o povo entrar. Eu tô aqui hoje num lugar que não é bom, porque esse horário já fechou tudo aqui no fim do mundo. E aí sou obrigado a entrar por aqui. Pessoal, no centro. Fabiana Marieri chegou por aqui. O povo tá entrando, hein? Vanessa Holanda, a grande Prisca, que trabalha lá com a gente, né? Prisca Chitende. Ô, Prisca, se eu falei o seu sobrenome errado, você, por favor, me corrija aqui, porque eu não tenho capacidade de falar esse sobrenome com total clareza, não. Gente, vocês me desculpam hoje, que hoje vai ter que ser com barulho do mar, tá? Porque o lugar onde eu fico para fazer call, porque lá onde eu fico não tem internet, ele já fechou. Essa hora ele já fechou, porque a vila não tem porquê tá aberta essa hora. O único restaurante da vila ele fecha. Aí tem esse deckzinho aqui, que é em cima da areia. E hoje o mar tá mega revolto, eu vou ter que fazer o call, o nosso bate-papo daqui. Com o Tasso. E aí vai ficar esse barulhinho aqui, mas vocês se sintam no mar. Grande Regina Struff já chegou por aqui também. Vocês me desculpem, por favor, fundo musical hoje, mas é isso que temos, o barulho das ondas. Tá bom? Vamos lá. O Tasso tá entrando aqui, ele vai dizer um oi aqui pra gente. A gente já vai começar esse bate-papo sobre gentrificação climática. A gente tá trazendo uns temas e umas pessoas aqui ultra mega sofisticadas, né? Um negócio importante pra caramba. Se tá atrapalhando o barulho do mar ou não, se estiver atrapalhando eu vou, sei lá, não tem nenhum onde eu ir. Eu vou ter que fazer em pé. Se estiver atrapalhando. Grande Verônica tá por aqui. Grande Tasso tá entrando. Deixa só o Tasso entrar. Tasso, se tiver por aí, dá um oizinho já. E aí a gente começa. Deixa eu ver. Grande Maitê do Black Rocks. Black Rocks já entrou por aqui. Vocês não sabem, é a Maitê Lourenço. A gente já fez uma live com ela aqui. Ela lidera o Black Rocks, que agora recebeu ali um grande investimento do BTG Pactual. Foi capa da Exame no outro dia. Conheçam o Maitê. Olha que bom, olha. A curadoria de insights disse que é um termo novo para ela. A Pri Neves está dizendo que ficou com inveja do mar. Mas Pri, não fica com inveja não, ó. Tá mega nublado hoje, não fez nada de bom. A maré tá cheia, a onda tá alta. A água tava gelada, não tem nada de bom hoje não. Hoje não fica com inveja não. Camilinha Bordão deve estar chegando por aqui, dá em contato lá com o Tasso. Com o Tasso Azevedo, que vai falar isso com a gente. E aí a gente vai falar sobre gentrificação. Tasso chegou. Tasso chegou por aqui. Deixa eu só ver se o Tasso consegue... Tasso, manda um oi pra gente aqui. E aí a gente consegue te adicionar. Olha, grande Alcione do Connecting Food Brasil, que ajuda o povo. Ele conseguiu. Boa. Vambora. Tasso tá entrando. Tá conectando, tá aguardando. E tá aguardando. Vou cancelar e vou tentar de novo. Calma aí. Deu ruim aqui, mas eu acho que transmitir ao vivo. Então, estamos chamando, é só ele aceitar. E aí a gente começa. A gente tá com barulhinho de mar hoje. O Tasso chegou, ele só precisa aceitar. E aí a gente começa. Cultures entrou aqui também. Boa noite, Cultures. Sei lá como a gente fala. Grande Tel Jazz está por aqui. Tayana Meloto, Camilinha Melo, que apesar de estar em Uberlândia, tá aqui. Foi viver a quarentena em Uberlândia, voltou para a terra natal, mas está aqui hoje para a gente bater esse papo com o Tasso. Pô, o Tasso conseguiu. Oi, Tasso. Michel, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Primeiro, muito obrigado aqui por ter topado bater esse papo com a gente, hein? Bom, prazer o meu. O tema do meio ambiente é cada vez mais forte nas agendas, fora de Brasília, que em Brasília ele anda meio em queda, né? Mas e tá todo mundo aqui mega interessado para saber um pouquinho sobre esse assunto. E aí, quando a gente falou do tema, eu tenho agora aqui um troço que me inventaram. Ó, lá eu invento os negócios que eu sou obrigado a fazer. Mas ficou fora de negócio, não tem problema. A gente faz sem.
E aí, gente, queria falar um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente. Aí pensamos, bom, temos que falar com o Tasso, que eu já acompanho essas entrevistas na Folha de São Paulo, já entrei no seu blog, e eu adoro. E aí eu falei, o Tasso, eu acho que é a melhor pessoa para trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto. Olha, Tasso, tenho aqui uma mini bio, eu vou falar um pouquinho quem é você, mas você, por favor, corrija ou depois se apresente melhor, tá? É só para ficar mais claro aqui para o pessoal. O Tasso, ele é engenheiro florestal, ele fez parte do Serviço Florestal Brasileiro, hoje você coordena, né, e é diretor na MAP Biomas, que é uma ONG especializada em mapear ali a questão dos biomas brasileiros, sobretudo na Amazônia, ajudou na construção do Fundo Amazônia lá em 2008, e é um cara que está mega conectado com a questão do meio ambiente no Brasil e no mundo há muito tempo. Tá certo? Errei alguma coisa, Tasso? Não, tá bom, tá valendo. Tasso, queria começar com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que tá todo mundo com ela na cabeça, né? A gente aqui no Brasil, apesar de fazer parte de um país que tem a maior floresta tropical do mundo, né? Uma das maiores florestas tropicais do mundo, a Amazônia para a gente é quase como se fosse Marte, né? A gente não imagina muito bem o que é a Amazônia, e não é algo que faz parte do nosso dia a dia, o que deixa, às vezes, os gringos muito chateados, né? Que quando diz assim, vim do Brasil, eles perguntam, já foi no Iguaçu, ver as cataratas, já foi no Pantanal, já foi na Amazônia. E, em geral, os brasileiros não têm muito costume de frequentar esses lugares, sobretudo quando a gente está falando de um circuito mais sudeste, né? Sul-sudeste. Pergunta que eu acho que está todo mundo na cabeça, assim. O presidente da República, semana passada, disse que esse negócio de que a Amazônia está queimando é uma mentira. E a Folha de São Paulo provou com uma foto de capa, dizendo que não, é verdade. A Amazônia está queimando ou não está queimando? Tá, assim, são duas coisas, né? Uma é o que é um pouco de jogo de palavras, né? Mas, de fato, o que a gente tem é que tem um monte de focos de calor na Amazônia. Por exemplo, ontem foram quase 800 focos de calor. Né? Teve dias, no primeiro dia do mês, foram 1.400 focos de calor. Quer dizer o quê? Que os satélites estão mostrando 1.400 locais na Amazônia que tinham um incêndio acontecendo no mesmo dia. Né? Então, é muito foco de calor. Aí a pergunta é, mas esse foco de calor está onde? O que está pegando fogo? Né? Então, a maioria do que pega... Tem três coisas, basicamente, que representam fogo na Amazônia. É o fogo de um cultivo agrícola. Então, o proprietário lá, o poceiro, o pequeno produtor, grande, médio, não importa, ele quer fazer o plantio e ele queima o resto de cultura que tem ali e tal para poder preparar o solo. Não é uma prática agrícola moderna, é uma prática antiga e que hoje em dia não é o que se preconiza para fazer uma boa agricultura. Até porque quando você põe fogo, você queima a camada superficial do solo e mata os micro-organismos que são importantíssimos para uma produção mais sustentável e tal. Então essa é uma coisa. A segunda é você botar fogo na vegetação que foi recém-cortada. Então você desmatou uma área, aquela área está ali meio... Imagina, né? A floresta é uma coisa alta, de 20, 30 metros. Aí você quer, para poder plantar, você quer cortar tudo aquilo, transformar um negócio 3D em 2D, e aí para você poder plantar. Para fazer isso, você corta as árvores, aí sobra uma montanheira de galho, de tronco e tal. E aí o que se faz é esperar secar um pouco, 2, 3 meses, e taca fogo. E aí diminui o volume. E o terceiro é o fogo que vai para dentro da floresta. A diferença é a seguinte, se você está falando assim, a floresta não pega fogo, é verdade, a floresta sozinha não pega fogo, não tem jeito. E é muito difícil você ir lá e botar fogo dentro da floresta. Mas é o fogo que é colocado nas áreas de agricultura, pastagem, ou nas áreas recém-desmatadas, que escapa para dentro da floresta. Então, na média, 1/3 dos focos de calor que a gente vê na Amazônia, ele está dentro da floresta já. E aí é uma coisa incrível, sabe? Porque é o seguinte... A floresta, chama floresta tropical úmida, não é à toa, porque ela não pega fogo fácil. E na floresta não tem fogo natural. Na Amazônia, um fogo a cada 500 anos é muito. Então o que acontece? A floresta, ela para o fogo. É ela que para o fogo. E para ela parar o fogo, ela se degrada inteira. Então ela vai para segurar o fogo e tal, sai ela toda chamuscada. A gente chama até de cicatriz de fogo, né? Você olha a imagem de satélite depois que passou o fogo, e a floresta está toda queimada, chamuscada, né? Morre um monte de bicho e tal, com esse fogo. Mas ela para o fogo. E aí, para você ter uma ideia, o ano passado, a área que foi queimada de floresta no ano passado, e que não foi desmatada, foi só o que escapou para a floresta,
equivale à área que foi desmatada. Ou seja, além da área desmatada, a gente teve uma outra área equivalente que foi queimada o ano passado só na Amazônia, né? Sem contar o Pantanal, que está uma loucura completa, e os outros biomas, né? Mas, de fato, o moço lá que ocupa o Ministério do Meio Ambiente, que chamam aí de desministério, né? A gente tem um aumento do desmatamento no Brasil, isso é fato. Aliás, a gente tem o aumento que a gente tem atual do desmatamento, que o desmatamento saiu de... quer dizer, ele aumentou 30% no ano passado e mais 30% esse ano, né? Então, a gente não via um desmatamento aumentar 2 anos seguidos desde o começo da série histórica, há 35 anos atrás. É mesmo. E Tasso, tem mais uma questão que é importante, que na cabeça de quem é leigo, quando a gente, sei lá, desde que eu me entendo por gente, a gente vem ouvindo uma questão, o desmatamento caiu, o desmatamento subiu, o desmatamento está mudando. Por que desmata, né? Porque a pergunta, eu acho que para quem é leigo, essa nem faz sentido. Desmatamento não devia ser zero? Por que desmata, né? Que processo é esse onde a gente parte do pressuposto que a Amazônia tem que ter uma taxa de desmatamento ou pode ter uma taxa de desmatamento aceitável? Bom, tem uma coisa que é fato, né? Quer dizer, existe as áreas que estão sendo convertidas para usar para outro tipo de uso. Então, no mundo inteiro, sempre você vai ter áreas que vão estar mudando de um uso da terra para outro uso. Então, por exemplo, vai ter uma área que é uma área de pastagem, por exemplo, que expandiu a área urbana e aí virou agora um condomínio, ou virou uma estrada, ou algo parecido. Então, isso vai ter isso em vários como é que diz? Em vários caminhos. Um deles é você converter áreas que são naturais, né, de vegetação natural, em outros tipos de uso, entre eles a pecuária, a agricultura e tal. Então, a razão por que acontece é porque se quer converter para ter outro uso da terra. Qual que é o problema no Brasil com isso? É que a gente efetivamente não precisa mais aumentar a área desmatada para poder ampliar a produção agrícola e pecuária no Brasil. Né? Isso não só que estou dizendo, assim, isso a própria ministra da Agricultura acabou de falar recentemente. Aliás, todos os ministros da Agricultura, desde... não precisa ter enfim, não precisa ampliar a área de uso, né? Então, o que acontece com isso é que hoje tem muita coisa especulativa. Então, tem muita coisa que é ocupar a terra. Então, na Amazônia, tem uma coisa que você ocupa a terra desmatando. E a maioria disso é a terra pública, que é o chamado processo de grilagem. Você vai lá, ocupa a terra, desmata um pedaço dela para dizer que você está lá ocupando. Depois você arruma um documento qualquer dizendo que você está ali ocupando aquela área e você vende para alguém a expectativa de um dia ter um título sobre isso. Tem um documentário que está sendo lançado esse mês, muito importante, chamado Amazônia S.A., né? Lá do Estevão Ciavata, que fala exatamente sobre isso, né? Ele mostra como que acontece esse processo da grilagem da terra na Amazônia. Então, tem esse processo especulativo, que é muito forte, e essa coisa que se tem, que em vez de usar melhor a terra que já está desmatada, a gente desmata mais. Aliás, é até um negócio assim, se fosse um negócio, é difícil de entender, né? Mas olha só, pensa assim, a gente tem uns estudos que foram feitos, a gente fez no Map Biomas, tem um trabalho feito pela Embrapa que mostra a mesma coisa, que é o seguinte: se você pegar toda a área que foi desmatada na Amazônia, desde 88, quando se começou a medir, até 2014, esse estudo foi 2014, ele mostra o seguinte: 63% do que foi desmatado virou pastagem degradada, que é pastagem de baixa produtividade. 23% foi abandonado. E 14% apenas está realmente com uso intensivo, agricultura, área urbana e tal. Ou seja, o que a gente está... Quer dizer, se você fosse se isso aqui fosse um território que você está gerindo, a gente está gerindo muito mal, porque a gente está desmatando para abandonar. E desmatar não custa barato, não. Pode custar 200 a 400 dólares por hectare. Então é uma coisa cara para fazer. Então, para que você vai desmatar para abandonar ou para fazer um uso de baixa produtividade? Não é melhor você pegar as áreas que já estão desmatadas então, e fazer um uso mais intensivo?
é esse que é o caminho para o Brasil. O Brasil não precisa mais desmatar. O Brasil precisa recuperar as suas áreas, tanto para produção quanto para proteção dos recursos naturais, porque, aliás, a perda da Amazônia tem consequências importantes para a chuva no Brasil, né? Para o regime hídrico, que abastece a agricultura. Né? Aqui em São Paulo a gente viu isso, né? É verdade. Na última crise hídrica aí do governador, era o Alckmin, né? O governador, que não olhou para os reservatórios e era uma questão do desmatamento lá da Amazônia, né? Que deu essa queda de umidade em São Paulo que gerou aquele problema todo. Mas, Thales, tem uma coisa que a gente já vê um esforço bastante grande, que legal saber que o Estevão, que é um cara mega comprometido com as questões ambientais, né? Tinha aquele programa Um Pé de Quê, junto com a Regina Casé, e agora vai lançar esse documentário para entender um pouquinho desse universo que é a Amazônia, que é meio desconhecido para a gente. Mas tem um negócio que a gente já viu várias produções sobre isso, né? Eu me lembro que há 10 anos atrás a gente teve o Verdade Inconveniente do Al Gore, que todo mundo assistia, chorava, dizia, meu Deus, vai acabar, né? A gente teve um lançamento de um livro que foi best-seller, que vendeu igual água agora, que era aquele Terra Inabitável, daquele jornalista americano, David, alguma coisa, mostrando também que o problema não é para amanhã, é hoje, vai dar ruim hoje, né? Na nossa geração. E a gente não consegue ter clareza disso. Um movimento que uma vez eu vi num artigo seu e também numa entrevista, você falando muito desse processo do impacto climático na vida das pessoas, que ele é real hoje. Inclusive, a gente já tem ali 1 bilhão de pessoas no mundo que estão sendo fortemente impactadas por conta das mudanças climáticas. A gente já pode até falar quase de uma gentrificação climática aí acontecendo no mundo, né? Porque quando a farinha é pouca, o cinto aperta, os mais ricos se mandam para um lugar melhor e os mais pobres se ferram. Como é que a gente... esse cenário é real mesmo? Assim, já está ruim hoje e tem muita gente sendo afetada. Os principais problemas que essas pessoas estão enfrentando estão em que área, em geral? É na vida, é por causa do mar, é por causa do aquecimento, é por causa do quê? Então, isso é tão interessante, porque assim, o clima tem um negócio interessante que é o seguinte, você só consegue relacionar e dizer que criar uma relação de causa e efeito entre as mudanças do clima e os seus impactos no futuro. Ou seja, tem que, ou melhor, no passado, né? Mas a gente só vai saber o de hoje no futuro. Então, sei lá, daqui 10 anos a gente vai olhar para trás, vai ver os dados históricos e vai dizer, pô, naquele momento a gente já estava tendo o impacto das mudanças climáticas. A gente não consegue afirmar. Mas a gente consegue dizer que o padrão de algumas coisas que estão acontecendo tem o padrão que era esperado nas modelagens climáticas que são feitas. Né? Então, digamos assim, não dá para afirmar, mas dá para a gente dizer, olha, isso aqui é compatível com o que se esperava ou que se espera de mudanças climáticas. Então, os mais que chamam mais atenção e são mais óbvios, primeiro são os furacões, né? Ou os eventos extremos relacionados a essas mudanças de temperatura que a gente tem no oceano, entre oceano e terra, e que geram os furacões. O aquecimento dos mares, né, gera os furacões. É quase um mecanismo do próprio meio ambiente para tentar regular a temperatura, né? E aí tem a circulação dos ares e tal. Então, uma das coisas que se vê é que, por exemplo, esse ano, né, é esperado que a gente tenha a maior temporada de furacões até então registrada. Ainda? Esse ano? Então, que agora a temporada o forte da temporada começou agora, né? Vai até ali outubro e tal. Então, é um ano que pode ser particularmente importante. Mas tem a questão da temperatura, obviamente, né? O calor. Isso deriva vários tipos de impacto. Por exemplo, um interessante, que até uma das razões porque eu, que sou engenheiro florestal, resolvi trabalhar com clima de forma mais forte, foi no Canadá, onde tem um besourinho, que a gente chama de o besouro do pinho, né, o pine beetle, que ele ataca as árvores, enfim, a larva dele come a árvore por dentro, tá bem? E aí o que aconteceu foi que esse besouro ele morre durante o inverno, né? Então durante o verão e a primavera ele vai se multiplicando e de repente no inverno ele é reduzida a população dele. Só que eles não estão tendo o inverno o período prolongado de frio necessário para poder controlar essa população. E esses besouros se multiplicaram muito e eles matam extensões enormes de florestas, são aniquiladas.
por esse, por esse Besouro. efeito, entendeu? Então, e aí acontece, aí é uma quantidade enorme de floresta que está sendo morta em pé, isso tem impacto na economia local, e aí tem uma questão, se você for controlar o besouro, tem dois jeitos. Um é você matar as árvores, para o besouro não se multiplicar, e o outro seria você fazer algum controle químico. Mas se você fizer um controle químico, você afeta a água que abastece toda a população que vive ali naquela região, lá no oeste do Canadá, mais os estados do sul ali. E coisas similares têm acontecendo em vários lugares, né? Períodos de seca maior e tal. Então, os principais fatores são seca, ou períodos de seca mais prolongados, ou períodos de chuva mais concentrados, que gera alagamento, etc., furacões e tal. Isso aí, com todos os impactos que eles podem ter nos diferentes tipos de comunidade. Agora, uma coisa que você falou que eu gostei dessa palavra até, é uma terminologia interessante, que é gentrificação climática. Né? Na verdade, ela é um efeito verdadeiro, porque a maior parte das emissões, assim, para o clima, o que importa é as emissões acumuladas. Porque conforme você vai emitindo, aqueles gases vão se concentrando na atmosfera. Então, não adianta, assim, se a gente parar de emitir hoje, demora muitos anos para a situação ir melhorando, porque é o tempo que demora para aqueles gases poderem ir sendo circulando e ter o decaimento desses gases. Então, é mais ou menos assim, sabe aquele balão de gás de parque de diversões, né? Você solta o balão de gás aqui, se ele soltar, ele vai aqui, para aqui no teto. Aí, se você esperar 1, 2 dias, ele vai baixar e vai cair aqui no chão. É o decaimento dele. Então, esses gases de efeito estufa, isso é medido em dezenas de anos. Né? O carbono, por exemplo, pode ser mais de 100 anos que ele fica na atmosfera, a não ser que você tenha uma captura, porque a planta cresceu e captou o carbono e tal. Então, a gente tem um acúmulo desses gases muito grande. Então, quem que emitiu mais no passado? Os países que hoje são mais desenvolvidos. Então tem um acúmulo de poluição que vem dos países mais desenvolvidos, que estão hoje, têm mais condições de enfrentar o problema do clima. E aqueles, os mais pobres, que não emitiram nada, emitiram muito pouco, contribuíram muito pouco para o problema, têm menos condições de enfrentar o problema. Então tem uma injustiça. Aí tem um tema que se fala muito, que é justiça climática. Que é como fazer com que aqueles mais pobres, que em geral contribuíram menos para o problema, eles possam ser, digamos, amparados, né, e se preparar para as mudanças climáticas que estão vindo por aí. E aí a gente chama de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Né? Estamos todo mundo no mesmo barco. Todo mundo o problema é que quando a economia gera problemas para o meio ambiente e a solução também vem da economia, tem sempre aí grandes questões envolvidas, né? E os países ficam tentando não fazer nada, até esperando que alguém faça alguma coisa. A Regina pergunta aqui se você acredita na tal da agricultura regenerativa, que algumas grandes fazendas em São... tem um pessoal bem nascido aí que está investindo nisso agora, né? Tem muita gente já fazendo isso. Faz sentido? E não é só o pessoal bem nascido. Na verdade, ela tem muita inspiração. A agricultura regenerativa, ela tem muita inspiração na agricultura tradicional, feita em vários lugares. As culturas indígenas, né, tem muito isso, que era o processo de você usar a terra, depois você descansar a terra e depois regenerar a terra. Né? Então, enfim, mas hoje tem uma série de aplicações que a gente chama... não é só agricultura, né? A gente chama de economia regenerativa, porque você pode aplicar isso em várias áreas, né? Mas, essencialmente, a ideia é de você regenerar o solo. O solo, né, é a base no qual cresce tudo. Né? E aí, um solo que vai vivendo mais, né, que ele vai se recriando, ele vai criando vida no solo, ele tende a ter maior produção. E aí, então, a ideia da agricultura regenerativa é você regenerar o solo e para regenerar a vida e vida gerar mais vida, né? Então não é uma coisa assim, digamos assim, meio alternativa e tal, né? A gente tem uma coisa interessante, o Brasil tem essas coisas muito loucas assim de extremos, né? Então a gente é o primeiro ou segundo maior consumidor de agroquímicos no mundo, né? Em volume. Bizarro. Não por área ou por produção, aí a gente está longe, mas em termos de volume a gente é um dos maiores consumidores. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, a maior fazenda, a maior propriedade de produção orgânica no mundo está em São Paulo.
né? São 20 mil hectares aqui no interior de São Paulo e que produz açúcar e outros produtos Mas tá... de forma orgânica. Então, assim, tem essas duas coisas também comparando. A Cris pergunta aqui, né? Engraçado que desde 1996 a OMS já alertava que a gente ia viver ciclos fortes de pandemias no mundo, muito por conta do desmatamento e pela sacanagem que a gente estava fazendo com o clima e com o meio ambiente, né? Acredita-se que essa pandemia do novo coronavírus, ela vem desse modelo econômico que a gente inventou, ou por conta da produção de alimento em massa, ou por conta dessa loucura que o capitalismo tem de estar em tudo quanto é lugar remoto, em tudo quanto é lugar onde ele não teve ainda, de não respeitar nenhuma reserva de nada. E a Cris pergunta se você concorda que as próximas pandemias vão vir dessa questão do meio ambiente, do nosso maltrato ao meio ambiente, e se vai virar moda esse negócio da gente ficar usando máscara e álcool em gel, porque as pandemias vão ser cada vez mais frequentes. Então, tem uns estudos que mostram, né, que se você pegar só a quantidade de vírus que já foi identificada no Brasil, né, na Amazônia, e que é uma fraçãozinha do que tem, né, circulando pelos animais e tal, é muito mais do que a gente tem na China inteira, né, que é da onde saiu, né, esse vírus agora, que vem, que essencialmente, né, o que melhor se sabe hoje é de que ele vem da vida silvestre. E esses vírus estão circulando lá e tal, eles só ficam procurando uma oportunidade de ter algum lugar que ele pode se reproduzir legal, né? E aí ele vira uma doença, né? O vírus em si está lá, mas ele pode virar uma doença, enfim, por exemplo, quando chega em nós. Então, o que acontece é que quanto mais você vai para cima dos ambientes, né, e destrói os ambientes, paradoxalmente, a gente também se aproxima mais, né, da possibilidade de criar as condições para que esses vírus possam chegar até nós, né? Então existe sim essa possibilidade. Inclusive, isso nos cenários de mudanças climáticas, essa é uma das coisas que também é discutida, né? A possibilidade de a gente ter mudanças de clima que tanto mudem, que gerem situações em que a gente vai ter esse tipo de contato, mas também que alteram as condições de sobrevivência e de multiplicação desses vírus e desses agentes que transitam por vírus, né, que podem chegar até nós. Então, é um risco mesmo. E a gente tem milhões, né, de vírus que estão circulando por aí, né? Porque eu, no outro dia, estava lendo um estudo dizendo que os vírus estão aqui desde que a Terra virou Terra, né? Eu estava até lendo um estudo dizendo que acredita-se que, inclusive, a primeira cadeia proteica deve ter vindo de algum vírus. Então, eles fazem parte da constituição do que é a Terra, desde sempre. O problema é quando eles entram no corpo humano, né? Encontram um hospedeiro. A gente tem zilhões de vírus. Se a gente pegasse o corpo humano, tem um zilhão de vírus dentro dele. É que, assim, o vírus, né, ele tem que encontrar uma condição especial, né, para ele fazer o efeito dele, né? Que ele encontrar as condições, beleza, para ele se reproduzir, se multiplicar. Ele é uma máquina, ele fica tentando reproduzir, e aí, depende do que ele se reproduzir aonde, ele gera um problemão para a gente, né? Mas para ele está tudo bem, né? Ele está ali, né? O ideal para o vírus, inclusive, era que a gente não morresse, né? Tipo, para a multiplicação dele, o ideal seria que uma coisa que ele pode ficar ali se multiplicando, fica de boa e tal, e a gente não morre, né? Continua vivendo, né? Mas eu li pra caramba sobre isso também, óbvio que eu não sou especialista, mas eu vi que tem vírus que são de cadeia RNA, que é uma fita só, com uma mensagem, com um código só, e outros estão de DNA. O do infernal é quando é RNA, né? Que aí eu vi uma metáfora maravilhosa, que era o cara, ele disse assim, quando é vírus com DNA, que são duas fitas de informação, você é tipo um ladrão que chega no caminhão e fala assim, me passa o caminhão. Quando é um vírus RNA, ele chega perto do caminhão e fala, me passa a roda, me passa o comboio, me passa o volante, me passa o vidro. Aí depois ele fala, o caminhão não anda mais. Mas aí já fudeu, já levou tudo, né? Vírus mais inteligentes levam pro... Agora, sabe uma coisa que você falou? Claro. Eu estava pensando numa coisa que você falou no começo, né? Essa coisa da gente não conhecer muito o que tem no entorno, né? E, na verdade, a gente não conhece muito mais próximo, né? Sei lá, aqui em São Paulo... Sei lá, quantas pessoas foram no Pico do Jaraguá aqui do lado, sei lá, ou foram na Mata Atlântica aqui, né, na Serra, do lado, né? E isso tem uma coisa interessante que eu acho que tem a ver com o nosso comportamento também, né? Que é
a importância da gente estar em contato com a natureza. Uhum. Porque, a nossa percepção de importância das coisas está muito relacionada com a nossa vivência, né? Então, a gente tem que fazer esse esforço de estar literalmente em contato com... Pode ser a praça da esquina, entendeu? Uhum. E até nisso tem o problema da gentrificação, né? Uhum. Por exemplo, você tem muito mais área verde, possibilidade de contato com a natureza nas regiões mais ricas do que nas regiões mais pobres, né? Inclusive, é símbolo de riqueza, né? Né? Você chega numa rua toda arborizada, pode reparar que o IPTU é caro. Se não tem árvore, o IPTU é barato, né? É um índice de riqueza no Brasil, né? Você vê os bairros arborizados. Eu gosto sempre de dizer que você entra na Rua da Consolação aí em São Paulo, é um inferno, parece que você está, sei lá, no deserto do Saara, aí você dobra na Maria Antônia, você fala, ok, aí entra na Higienópolis, que é onde o PIB sobe, aí tem árvore centenária de 200 anos. Agora você vê como é o paradoxo. Na Amazônia, se você pegar lá no meio da Amazônia 1 hectare de floresta e 1 hectare sem floresta, o hectare sem floresta vale muito mais do que o hectare com floresta. Opa, é concepção de desenvolvimento. É louco, né? É o tema da abundância, né? A gente só percebe quando falta, né? Eu me lembro, Tasso, que a primeira vez que fui a Boa Vista, eu fiquei muito chocado, porque era, sei lá, janeiro, fazia um calor de 85 milhões de graus, e eu cheguei na praça principal de Boa Vista, que é a capital do Roraima, não tinha uma árvore, era só cimento. E aí, eu dizia, onde é que os ricos moram aqui? Eles disseram, cara, é um contrassenso, os ricos aqui moram no mato, porque era um condomínio meio Alphaville, afastado de Boa Vista, que tinha muita árvore. E aí eles diziam, olha aqui como a gente desenvolveu, ó, só tinha mata aqui, agora você não tem nada. E aí Boa Vista, uma capital, no meio da floresta, era cimento de ponta a ponta. Aí sabe aquelas praças meio Niemeyer, sabe? Você tem um banco de cimento, não tem uma árvore, você tem um chafariz que não está ligado, você tem tudo isso porque era a concepção de desenvolvimento mesmo que os caras têm. Na África é um negócio que é muito forte também, né? Eles acham que isso acelera o desmatamento, eles acham que toda vez que você tem árvore é sinal de que o lugar não é desenvolvido. Então começa a cortar árvore para mostrar o desenvolvimento. Você que é um contrassenso. Brasília é interessante, você falou do Brasília é interessante, porque a gente, nesse projeto que a gente faz, a gente mapeia. O que a gente faz? A gente mapeia cada pixel de 30 por 30 metros do Brasil, a gente conta a historinha dele ao longo dos últimos 35 anos. Se ele era floresta, agricultura, tá? Então você consegue meio que ver como um filmezinho, né? De 9 bilhões de pedacinhos do Brasil ao longo dos anos, usa um monte de machine learning e tal, para fazer isso. Mas quando a gente olha para Brasília, é interessante, porque Brasília, ela é uma mancha, né? De nada, a área que perdeu completamente vegetação, a cidade satélites, etc. Tudo, aquelas invasões também em volta de Brasília, não tem uma árvore. Mas quando você chega no Lago Sul, no Lago Norte, no plano piloto, ele é todinho arborizado. Aí quando você chega na esplanada dos ministérios, não tem uma árvore. Né? Porque aquele negócio é um concreto completo e tal, né? Então, mostra um pouco essa coisa que está falando da concepção, né? Onde eu vou morar e tal, eu vou ter lá as árvores, o parque, etc. Né? Mas a concepção do que é desenvolver é tirar, né? Conta mais um pouquinho, a Fabíola está aqui falando que o teu projeto é mega interessante. Conta mais um pouquinho aí, esse projeto que vocês desenvolvem na ONG, de mapeamento através de toda essa tecnologia do bioma nacional. O que a gente faz é o seguinte, na verdade é um projeto que envolve várias organizações. Então são várias ONGs, né? E o SOS Mata Atlântica, o Amazon, o IPAM, uma série de universidades, são 3 universidades federais e estaduais, e também uma série de startups, pequenas empresas de tecnologia, que juntos trabalham misturando sensoriamento remoto, que é o uso de imagens de satélite para entender o que está acontecendo no território, né? Então as imagens vêm do satélite, misturando isso com computação, inteligência artificial, computação em nuvem, essa coisa toda, né? E com um bocado de gente que entende sobre o território, que entende sobre as atividades, sobre os ambientes, sobre os biomas, né? As formações florestais, etc. do país. E aí, com isso, a gente, misturando esses 3 conhecimentos, a gente faz uma espécie de um filme contando a história de ocupação do território nos últimos 35 anos. 35 anos porque é quando tem imagem de satélite, né, disponível. E, então, o que a gente
vai fazendo é construindo um mapa. É hoje o mapa mais refinado e mais completo, série histórica de mapeamento de um país em qualquer lugar do mundo. E é feito nesses 30 metros de resolução, ou seja, 30 por 30 metros. Cada pedacinho de 30 por 30 metros no Brasil, se você for lá na plataforma, você enxerga a história dele ao longo dos últimos 35 anos. Era floresta, daí lá em 92 ele foi desmatado, aí ele virou pastagem, aí lá em 2001 deixou de ser pastagem, virou um plantio de soja, e aí não sei o que lá virou uma cidade. Sei lá. Essa história tem para todos eles. E é uma plataforma gratuita, né? Qualquer um pode acessar, baixar os dados, usar e tal. E ela permite você comparar coisas. Então você pode, por exemplo, eu quero comparar como é que era São Paulo ou Belo Horizonte, ou qualquer cidade, Santa Rita do Passa Quatro, né? Quanto é que era, por exemplo, que ela tinha de floresta em 95, que em 2010 agora eram, por exemplo, um plantio agrícola. Então isso ajuda a gente a entender como é a dinâmica de funcionamento do nosso território. E a gente viu, por exemplo, um dado interessante, que nos últimos 35 anos, o Brasil perdeu 10% da área dele, deixou de ser área natural e passou para ser uma área antropizada. Né? Então tem um processo no Brasil ainda forte de perder áreas naturais para se transformar em áreas antropizadas. Mas a gente também pode ver o contrário. Entendeu? A gente pode ver que São Paulo, o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro também, eles já estão numa fase diferente. Eles já estão numa fase em que está voltando a crescer floresta. A floresta já foi muito destruída, Mata Atlântica, né? E agora ela começou, a partir dos últimos 10, 15 anos, começou a se recuperar e a crescer áreas de floresta. Então, um pouco... E aí tem uma derivação disso, que o pessoal acompanha bem, tem acompanhado, porque sai bastante agora na época de desmatamento, que é a gente criou uma ferramenta que cada vez que tem um indício de desmatamento no Brasil, qualquer lugar do Brasil, a gente dá um zoom naquele lugar, pega umas imagens de satélite de altíssima resolução, que tem todos os dias a imagem. E a gente vai lá e monta uma foto, como se fosse assim a placa, a foto da placa do carro que cruzou o farol vermelho. Então a gente faz uma imagem antes de desmatar e depois de desmatar. Põe uma imagem do lado da outra e desenha. Ó, essa área aqui era floresta no dia tal, está aqui na imagem, e deixou de ser floresta no dia tal, está aqui a imagem. Aí a gente cruza isso com o cadastro de propriedades do Brasil. Então a gente é capaz de dizer hoje, cada desmatamento que acontece no Brasil, a gente checa, cria essa imagem e entrega um relatório pronto para o poder público poder usar. Então, sei lá, em 2009, a gente gerou 56 mil relatórios de todos os desmatamentos que aconteceram no Brasil. Então, agora não tem desculpa, entendeu? Então, quem estava no Ministério do Ambiente, ou no IBAMA, etc., tinha que estar pegando esses relatórios e dando consequência para eles. Até porque a gente concluiu que 99% do desmatamento o ano passado no Brasil tem fortes indícios de ilegalidade, que é um problemão, né? Opa, né? Ainda mais. Olha, o pessoal do Map Biomas está aqui falando. Se você quiser saber mais, só segue lá eles no Instagram para conhecer mais esses projetos que o Tasso está contando para a gente aqui, que é tudo muito interessante, Tasso. Tasso, você acha que vai pegar para onde o bicho, para a gente já ir se preparando? A gente tem que se preocupar com o quê? Você acha que vai dar ruim primeiro onde? Vai ser no aumento do volume dos oceanos? Vai ser no desmatamento fazendo faltar água? Vai ser... Aqui no Brasil, você acha que vai dar ruim para quê, hein? Se a gente não fizer nada? Olha, no Brasil, o nosso principal risco é o regime hídrico, né? Por quê? Porque o Brasil é totalmente dependente da água na sua economia, né? Hídrico e elétrico, né? Por consequência. Exatamente, porque a água, né? A água o nosso principal negócio no Brasil hoje é a agricultura. Um grande consumidor de água, né? Só para ter uma ideia, a gente irriga só 10% da produção brasileira. 10% da área de produção a gente irriga. E ela consome 70% da água consumida no Brasil. Com 10% da agricultura. Então, a agricultura é um grande demandante de água e ela precisa da água para poder, enfim, rodar, funcionar, etc. E a nossa energia elétrica, 80% vem de hidrelétricas, também grandes demandantes. Então, o nosso problema é, quando a gente afeta com desmatamento, especialmente no caso da Amazônia, também tem um efeito no Cerrado, mas especialmente na Amazônia, a gente mexe na máquina que gera chuva no Brasil.
a maior parte da chuva que chove na Amazônia e vem chovendo no Centro-Oeste, ela vem desse serviço de evaporar a água que é feito pela floresta. Você tem uma ideia? A Amazônia, ela bombeia para a atmosfera mais água todo dia do que o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, joga de água no oceano. Então, assim, é muita água. Então, o que acontece? Conforme você vai desmatando, as regiões que são desmatadas vão ficando mais secas. Elas ficam mais secas, aí o que o sujeito que está lá na área faz? Faz um reservatório, certo? Faz lá um reservatório de água para ele poder ter água para o gado, água para poder para produção e tal. Então, a gente já mapeou mais de 50 mil reservatórios de água na Amazônia, nas bordas da Amazônia, na área que está desmatada. Quando ele faz isso, ele reserva a água. Não sei se fui eu ou se foi o Tasso. Você tem menos Pronto, água. voltou. Você tem menos água, está guardando água nos reservatórios, tem menos água no ambiente natural. O ambiente natural é onde estão as árvores, que vão bombear a água. Então a gente está meio que destruindo a máquina, sabe? Aí fica mais seco, chove menos, mais seco, faz mais reservatório, vai chover menos. Aí esse tipo de processo leva àquilo que o Carlos Nobre, né, que é um dos maiores climatologistas brasileiros do mundo, ele fala, né, que é a savanização da Amazônia, que é o processo de secar, né, porque aí tem mais seca, tem mais fogo também e tal. Então tudo isso o risco que a gente corre é de a gente matar a nossa... Se tem uma galinha dos ovos de ouro, né, essa galinha é a Amazônia. Inclusive o interesse econômico aí é gigantesco. No outro dia mesmo estava vendo um especialista dizendo que há o interesse do mundo em investir na agricultura no Brasil porque eles não têm água, tanta água assim, para poder investir em agricultura. E a gente tem, né? Então, hoje a economia brasileira não vai cair tanto por conta do nosso sucesso no campo do agronegócio, mas o agronegócio precisa entender que precisa do meio ambiente para continuar ganhando dinheiro e fazendo trim-trim. Eu só vou contar uma história para a gente terminar. Hoje eu estava aqui na vila, eu estou numa vila de pescadores incrustada na Mata Atlântica, no litoral norte. Só tem 200 famílias aqui. Onde que é? Em Pissinguaba. Pissinguaba, eu conheço. E aí, eu estou aqui já tem uns 2 meses. E aí, hoje eu estava conversando com o Caiçara e o tempo virou, né? Vai ficar uns 10 dias chovendo. E eu virei para ele e falei, putz, Cacau, vai ficar 10 dias chovendo. Olha que inferno, né? Pissinguaba não combina com chuva. Ele disse, mas combina com a sede da gente. E eu falei, como assim? Ele disse, a vila não tem abastecimento de água. Todas as águas vêm da nascente. Se fica mais do que 15 dias sem chover, não tem água na vila. Você prefere o quê? Eu falei, então deixa chover. Esse tipo de coisa. Isso é em cima ou está embaixo? Você está embaixo? Estou embaixo. Porque aí tem o núcleo, aí tem o parque, né, estadual da Serra do Mar, e aí esse núcleo de Pissinguaba. Eu fiz estágio aí quando estava na faculdade. Ah, legal. E a vila é a única vila de habitação legal, né? Apesar de ser ilegal porque eles não têm registro, mas eles são vistos como uma população tradicional, então por conta disso eles podem morar aqui ainda. O parque foi criado, se eu não me engano, em 72, mas deixaram eles aqui e deixaram uma comunidade quilombola em Camburi, que é a 15 quilômetros daqui. Mas fora isso, você não pode habitar nada, as casas estão sendo derrubadas, mas a vila continua ainda. E os caras vivem numa outra lógica, né? Então, eu hoje aqui com a proximidade, eu escuto, pelo tempo de distância da chuva, o riachozinho que passa na frente da casa que eu tô, com mais volume e menos volume. Então, eu não tinha a menor dimensão disso, porque era igual o filho da classe média, quando abre a geladeira e tem iogurte. Eu abri a bica e tinha água, né? Eu achava que era assim, né? A gente abre a bica, aparece a água, não tem nenhum problema. Tasso, muito obrigado, cara. Muito obrigado por esse papo. Putz, foi legal demais. Todo mundo aqui amou. A gente precisa ouvir mais para aprender mais, né? E se dar conta dos problemas que a gente pode enfrentar. Show de bola. Um prazer, meu. Obrigado. Grande abraço, hein? Parabéns aí pelo trabalho. Pirei. Valeu. Show de bola. Caramba, que conversa legal com o Tasso, hein? Eu adorei. Olha, o pessoal amou aqui, dizendo que foi ótima, a live é simpática e divertida. Obrigado ao Tasso pela simpatia e pela diversão. E ela só ficou com pena do coitado do Niemeyer. Niemeyer ficou sofrido, coitado, a gente vai ajudar ele. A Luísa Mutilo chegou tarde, não tem problema, fica tudo gravado, Luísa. Você entra lá no YouTube Michel Alcoforado, tá gravado lá.
Fabiola Gomes gostou, curadoria de insight que não perde uma também. Camila Mordon, que é a grande organizadora desse coleto junto com Laila Sena, também amor. Cris também estava por aqui. Cultura, obrigado a todo mundo. Regina Struff, que fez pergunta. O pessoal criou uma cisão aí. Então, entre qual é a Fazenda? Por isso que eu achei, que eu também achava, Regina, que a Fazenda era a Fazenda que você falou aí, que é do pessoal bem nascido, né? Mas, pelo visto, não é. A solução é mais caro. Eu também não tenho solução. Eu também não tenho. Alcione, beijo pra vocês. Tem que fazer uma live um dia, hein? A Alcione é uma das maiores especialistas em descarte de alimento, né? Ela é contra o descarte de alimento bizarro que acontece no Brasil. Ela entende tudo, é mestre, é doutora, sei lá mais o quê. Ela faz projetos muito legais. A gente precisa bater um papo com ela. É isso. Beijo pra vocês. Até semana que vem e até a próxima. Tchau, tchau.